Vamos entregar mais uma vez nesse culto também. Vamos entregar um pouco mais dos nossos corações e falando com Deus. Senhor, meu Deus, eu já te agradeço, Pai, por estarmos presentes nessa casa, Pai. Lhe agradeço, Senhor, por cada um que conseguiu enfrentar as batalhas e estar aqui na sua casa para te adorar, engrandecer o seu santo nome, Senhor. Agradeço também, Pai, pela vida da pastorinha Kel, Pai, que tanto tem se doado em favor da sua obra, Pai, que tanto tem se dedicado a nossas vidas também, para que nunca saiamos dos seus caminhos e que sejamos cada vez mais fortes em Ti, Pai. Continue abençoando em todos os sentidos, em todas as áreas, Pai. Continue, Senhor, dando a sua saúde, a sua capacidade, a sua grande unção, Senhor. Preenche cada vez mais do Teu Espírito Santo, Pai. Capacitando também, Pai, a cada vez mais, Pai, que possamos ser essa igreja forte, valente, que vai seguir cada vez mais para Ti, Pai, mais forte para Ti também, Senhor. Quebranta cada vez mais os nossos corações, Pai. Não deixe-nos, Pai, ir para caminhos errados ou ser induzidos por comentários ou falas, Pai. Que possamos ser, então, conscientes daquilo que estamos fazendo, conscientes, Senhor, de nossas ações, e que nossas ações possam ser firmadas também naqueles Seus propósitos, Pai. Não estamos nessa terra, Pai, para adorar pessoas, não estamos nessa terra, Pai, para agradar outras pessoas, mas é para agradar a Ti, Pai. É para arrancar as almas da mão de Satanás também, Pai. Então, Senhor, venha com a Tua unção sobre cada um que está presente, Pai, e capacite-nos em Ti, Senhor. Leve-nos cada vez mais o profundo dos Seus conhecimentos, Pai. Leve-nos, Senhor, cada vez mais a falar mais contigo, a querer conhecer mais a Ti, Pai, mas não como uma obrigação, Pai, mas é com aquela vontade pura, Pai, aquela vontade de querer ser mais em Ti, Pai. Senhor, continue abençoando, Senhor, todos aqueles que têm ajudado essa obra, Pai, todos aqueles que têm ajudado de alguma forma o Seu reino, Pai, e que possam ser cada vez mais fortalecidos e cheios da Tua unção e do Teu Espírito, Pai. Não importa qual é a ação, não importa, Senhor, aonde estiver, Pai, mas que todos possam ser cheios do Teu Espírito Santo, que ao chegar nos locais, as pessoas possam sentir a Ti, sentir a Sua unção, sentir, Senhor, a Sua presença nas vidas. Vença, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai, mas que em nenhum momento as grandes bênçãos, Senhor, que nos derem nos desvios dos Seus caminhos, mas que possam nos deixar mais fortalecidos e crescermos cada vez mais espiritualmente, Pai, fortalecendo cada vez mais a cada um nessa igreja, desse ministério, Pai. Ungir, Senhor, esse ministério a cada vez mais, e arranque essa frieza espiritual que está nos corações de alguns, Pai. Que essa frieza espiritual não se espalhe, Pai, mas que essas pessoas possam se arrepender cada vez mais e o diabo fique envergonhado, Pai. Que a partir de hoje não tenha mais nenhuma brecha nesses corações, Pai. Feche, Senhor, as brechas nos corações para que não ouça mais a voz do diabo, mas que ouçam, Senhor, apenas a Sua voz, Pai. Arrancando, Senhor, deles todo sentimento ruim, todo sentimento que os leva à morte espiritual, e entre, Senhor, com Teu Espírito, com Seu poder e Sua graça, Pai, para que os convença dos pecados, Pai, para que o convença que suas atitudes não têm levado a Ti, Pai. Graças Te dou mais uma vez, Pai, por esse culto, Pai, e entregamos mais uma vez esse culto em Tuas mãos, para que possamos fazer, Pai, e adorar e engrandecer o Seu santo nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ao estar a minha vida em Tua presença, Senhor,
da guerra. Aleluia, Jesus. Então seja bem-vindo. Esse é o meu irmão vizinho. Que Deus seja louvado pela vida dele, amém, gente? Ele é bem-vindo? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Paz, querido. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar aqui com você já, tá bom? Amém. Amém. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, a qual eu tenho plena convicção que não sou capacitado para exercê-la e muito menos merecedor dela. Mas quis o Senhor que eu estivesse essa noite com os irmãos e que eu possa, assim, não fazer nada, mas deixar que Ele faça. Amém? De antemão, eu já quero pedir desculpa aos irmãos pelo atraso, mas, estando eu consciente de que ele poderia acontecer, de antemão eu avisei a pastora, disse a ela que bem provável ele aconteceria. Eu entendo que Deus delegou algumas pessoas para que nós estivéssemos debaixo da autoridade dessas. A pastora é uma delas. Se ela é pastora da igreja, ela é minha pastora também. Então, já deixei ela ciente do que poderia acontecer e assim nós devemos fazer, né? Sempre estar debaixo da autoridade que o Senhor deu aos teus filhos. Amém? É uma satisfação imensa poder estar aqui nesta noite. Eu quero convidar os amados a abrir as vossas Bíblias, ali no livro de Eclesiastes. Não sei, acredito que não seja de costumes dos irmãos, talvez, né? Mas quem tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar, a leitura em Eclesiastes capítulo 12, tá? Talvez algumas coisas eu vou falar e vocês não vão encontrar sentido, uma igreja nova para mim, né? Então é possível que eu fale alguma coisa e os irmãos olhem para mim tipo, tá ali, que foi o que acabou de acontecer, né? E enquanto os irmãos, aqueles que quiserem, né, acompanhar, eu quero agradecer pela confiança da pastora Raquel de ter me dado essa oportunidade de estar aqui essa noite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e talvez os irmãos não possam imaginar o que é para mim estar aqui essa noite. A minha história de amizade com a pastora Raquel, ela é muito interessante, porque a pastora Raquel, ela me conheceu antes da minha conversão. E ali ela pôde ver a minha vida sem Jesus. De certo que ela acompanhou algumas noites que eu chegava virado na minha casa, né, em condições lastimáveis, sendo realmente um instrumento de Satanás. Mas, tanto a pastora Raquel quanto a pastora Clau, elas acreditavam que o poder de Deus é maior que todas essas coisas. E elas oraram por mim. Elas oraram bastante por mim. E sem eu saber, sem que eu pudesse perceber, elas estavam lá orando por mim. Enquanto eu estava nas minhas aventuras, nas minhas loucuras, elas estavam orando por mim. E aprove Deus que essas orações, né, chegaram onde deveria chegar e a resposta veio. E hoje estou eu aqui. Eu me converti ao Senhor faz 5 anos, vai fazer 6 anos. Eu sou, bem dizer, um recém-convertido. Eu sou um menino. Tenho certeza que muitos dos irmãos aqui devem ter mais tempo que eu de caminhada. Eu me batizei apenas ali em 2018. No final do ano de 2018. Então eu sou um menino na caminhada, né? Mas aqui nós estamos.
Eu hoje sou membro congregante ali na Assembleia de Deus, em Vila Inglesa. O meu pastor, deixo até uma saudação do meu pastor para a igreja, tá? Uma igreja não muito grande, mas uma igreja também aconchegante, confortável. Deixo até o convite aos irmãos, né, a nos fazer ali uma visita também. Uma igreja que você vai se sentir muito bem acolhido lá, assim como eu estou me sentindo aqui também, né? E como costumamos dizer lá na igreja, né? Sem mais delongas, né? Vamos à palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero falar de forma bem resumida a respeito de Salomão, rei Salomão, e de algum dos seus feitos na caminhada, desde a sua chamada até o livro de Eclesiastes, que é o qual nós estamos aqui aguardando para fazer a leitura. Eu também quero falar um pouco, né, sobre esse capítulo 12, o que ele quer nos dizer, e também a aplicação dessa passagem, ou dessa leitura, ou dessa mensagem em nossas vidas, né? E, se caso houver tempo, eu também quero falar sobre alguns versículos da Bíblia que, quando foram aplicados na minha vida, eles mudaram a minha história, e é por isso que eu estou aqui, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só uma pergunta. Para a gente, né, ter noção, né, até às 20h10. Vamos lá. Então, conforme eu convidei os amados a abrir, Eclesiastes capítulo 12, a partir do seu primeiro versículo, vai nos dizer assim: lembrem do seu Criador enquanto você é ainda jovem. A minha versão é uma versão para a linguagem atual. Antes que venha os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vida ficará tão fraca que você não poderá mais ver coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar, como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Agora, de propósito, eu quero pular lá para o versículo 13. Vai dizer assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta:
tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Este livro, a qual nós estamos aqui decorrendo sobre ele, é uma parte determinada de categoria na Bíblia, que é chamada de poéticos, ou de sapiência, também chamado de livro de sabedoria. Ou seja, quando nós falamos da Bíblia apenas de forma natural, estamos falando de um livro que é tido como o maior livro de sabedoria de toda a história da humanidade. Pensa comigo, se a Bíblia já é tida como um livro de sabedoria, dotada de grande sabedoria, imagina um livro, uma categoria de livro dentro da Bíblia, que é chamada de livro de sabedoria. Todos sabemos que Deus criou o homem. Ele criou também o manual de instrução do homem. Não seria justo, e se tem uma coisa que está longe do caráter de Deus, é a injustiça. Não seria justo Deus colocar a criação dele na terra e dizer: se vira. Mas de maneira nenhuma ele faria isso, e ele nos deu então o manual de instruções. E tomando a Bíblia sempre como direção, onde nós podemos ler que a Bíblia é o manual de instrução do homem? Por exemplo, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Quem é sábio não aprende, não vai vivendo e aprendendo com seus erros deliberadamente. Não, ele lê o manual e pratica, e vive conforme os ensinamentos, e obedece. Quando as coisas não estão funcionando em nossas vidas, o que devemos fazer? Leia o manual, e ele vai te ajudar a corrigir. Quando uma pessoa passa a ter entendimento, o verdadeiro entendimento, estamos falando aqui do entendimento, da sabedoria genuína. Por quê? Há muitos espertalhões lá fora se dizendo sábio, mas uma coisa é essa esperteza maligna, e outra coisa é a sabedoria de Deus, que pensa em ti e pensa também no próximo. Automaticamente, as pessoas que adquirem a sabedoria passam a buscar a Deus, é o primordial, e também os seus ensinamentos. Isso porque passa a entender que é a fonte inesgotável de sabedoria, porque a sabedoria nós nunca vamos tê-la por completo. Então nós estamos diante da fonte inesgotável de sabedoria. Então aquele que já entendeu alguma coisa, ele sabe onde ele tem que viver apegado, que é na palavra do nosso Senhor Jesus. E quando, logo que nós entendemos, também através da sabedoria, nós entendemos que nós teremos
que prestar contas ao Senhor de tudo que nós fazemos nessa terra, sejam coisas boas ou sejam coisas más. Daí, logo, nós já entendemos que nós precisamos melhorar o nosso estilo de vida, mudar o nosso estilo de vida, porque nós vamos ter que prestar conta. Não importa o que seja feito, Ele vai requerer de nós. É uma grande responsabilidade viver nessa terra. Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, no seu verso 7, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam o conhecimento e o ensino. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja: tema a Deus e alcance a sabedoria. E por falar em sabedoria, a autoria desse livro é dada como sendo de Salomão. Apesar de esse homem, ele ter recebido um chamado, ele recebeu um chamado do Senhor. E diante do chamado que Salomão recebe do Senhor, o Senhor concede a ele o direito de fazer um pedido. Deus diz a ele: peça e eu te farei. E como nós podemos ler lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5 em diante, e também em segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7 em diante, que Deus disse: ninguém antes de você e ninguém após você será tão sábio quanto a sabedoria que eu vou dar a você. Por quê? Porque a causa por que Salomão pede a sabedoria, ela é nobre, ela é justa. Ele pede sabedoria para ensinar o povo o caminho do bem e do mal. Ou seja, ele pede sabedoria para representar a Deus na terra, porque é Deus quem nos mostra o caminho do bem e o caminho do mal. Quantos aqui nessa noite quer fazer o papel de Deus nessa terra? O Senhor, Ele vai te conceder o que você pedir. E ao longo de suas obras, Salomão vai demonstrando toda a sabedoria que recebeu do Senhor, sempre com palavras sábias e atitudes também, porque há um erro muito grande no meio do povo de Deus, que acha que é só vir aqui, falar bonito, sai lá fora e faz feio. Vida de crente é dentro da igreja, lá fora sou eu. Há um erro muito grande, porque Deus, Ele requer de nós tanto as palavras quanto as atitudes, e muitas vezes as atitudes vão falar muito mais que as palavras, e outras vezes vai acabar até contrariando as nossas palavras. Nós falamos muitas coisas legais, muitas coisas bonitas, mas infelizmente as nossas atitudes não são condizentes com o que nós pregamos. E assim Salomão, ele vai mostrando toda a sua sabedoria. E logo de início, logo que Deus entregou a sabedoria a Salomão, Deus permitiu, ou Deus proporcionou um grande desafio a Salomão. Quando Salomão, ele pega um caso de duas prostitutas que ao mesmo tempo elas ficaram grávidas e moravam juntas. Essas prostitutas, elas têm os seus filhos, e durante a madrugada, uma delas, dormindo, rola por cima do seu filho, o sufoca e tira a vida dele. Aí, onde eu vou falar a questão da esperteza maligna. Muito esperta, o que ela faz? Vai na ponta do pé, até a outra mãe, pega o filho dela, leva para ela e deixa o filho dela falecido. Diante dessa situação, começa uma grande discussão em meio ao povo, que uma mãe diz: o filho é meu, a outra diz: não, o filho é meu. E elas trazem agora diante do rei, que é aquele que está condicionado a julgar todas as situações. E elas vêm e apresentam. E Salomão, diante daquele cenário, eu fico imaginando, uma dizendo: o filho é meu, a outra dizendo: o filho é meu.
E Salomão, ele faz ali ele dá uma solução, ele faz uma proposta. Então vamos fazer o seguinte: já que você defende que o filho é seu, e você, por sua vez, defende que o filho é seu, eu vou partir, traga a espada, eu vou partir essa criança no meio. Assim eu deixo metade com você e metade com você. E assim já não há mais confusão, porque cada uma vai ficar com uma parte do seu filho. A mãe verdadeira do filho logo levanta a mão e diz: não, eu prefiro perder o meu filho para essa que está tentando tomar ao vê-lo morto. Salomão então diz: dê o filho a ela, porque só uma mãe pode se compadecer do seu filho da maneira que essa mulher se compadece. E Deus diz que ainda que uma mãe deixe de se compadecer, Ele se compadece do seu povo, Ele jamais se esquecerá do seu povo. E grande é a sabedoria deste homem. Uma das grandes obras de Salomão é o livro de Provérbios. E apesar de ele não ser o único que descreve Provérbios, a maior parte deste livro é dada como de Salomão. E Provérbios é uma obra maravilhosa. Provérbios, eles nos ensinam muito, tanto na parte financeira, na parte emocional, enfim. Provérbios é incrível, o livro de Provérbios. Podemos aprender muito com o livro de Provérbios. E pode ser um belo pão diário, porque eu acredito que é de conhecimento dos irmãos, mas Provérbios ele tem 31 capítulos, ou seja, ele tem um para cada dia do mês, para que nós possamos todos os dias separar pelo menos um capítulo de Provérbios e ler e tomá-lo como direção das nossas vidas. E Salomão vai caminhando e relatando todas as suas obras, até que ele vem chegar no livro de Eclesiastes, onde nós já fizemos uma leitura. Aqui ele resolve fazer uso da sua sabedoria para prestar um grande favor para a humanidade. Por quê? Hoje nós vemos muitas pessoas perguntando: qual é o sentido da vida? E Salomão, ele dedica toda a sua sabedoria e todo o seu tempo para investigar e encontrar o sentido da vida. Ou seja, muitas pessoas estão tentando por ela mesma encontrar, basta a gente pegar a Bíblia e ler, e nós vamos entender e encontrar aqui qual é o sentido da vida. Em Eclesiastes 3, ele é um texto maravilhoso, e é um ótimo ensino para nos tirar da ansiedade e nos tirar também da depressão. Porque, não sei se é de conhecimento dos irmãos, mas ansiedade é excesso de futuro. É quando você fica demais preocupado com o futuro, ao ponto de se esquecer do presente. Isso gera em você a ansiedade. De outra maneira, a depressão. O que é a depressão? É excesso de passado. É quando você não consegue se desligar do passado, deixando assim de viver o hoje. Você fica tão preso nas coisas que aconteceram, que você não consegue viver o atual momento. E em Eclesiastes 3 vai dizer para nós assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de juntar pedras, tempo de espalhar. Há tempo para todas as coisas. E se nós meditarmos nessa passagem, nós vamos entender que quando você tiver uma razão para chorar, chora. Não tenha medo de chorar, porque esse é o tempo de chorar. Mas não fica preso no seu tempo de chorar, porque haverá um tempo de sorrir, e o Senhor, Ele quer nos proporcionar o tempo de sorrir. Ele não quer que vivamos tristes. Mas quando nós entendemos isso, a gente fala: espera um pouco aí, o passado foi o tempo que passou. O que eu tenho hoje? O futuro é o tempo que virá. O que eu tenho hoje? Então, meu amado, o Senhor preparou o hoje para nós, para que nós vivamos o hoje da melhor maneira, com muita intensidade, dedicação. Faça o melhor que você tem para fazer hoje.
é o tempo que o Deus preparou para nós. Hoje, amanhã é incerto e o ontem é ontem. E o que Salomão descobriu quando investigou a respeito do sentido da vida? Ele descobriu algo que eu vou dizer aqui e é muito impactante. Pasmem. Tentando descobrir qual o sentido da vida, Salomão, ele descobriu que a vida não faz sentido. Essa foi a grande descoberta de Salomão, que a vida, ela não tem sentido. Mas, irmão, você veio até aqui essa noite, tirar o nosso tempo e a nossa atenção, para dizer para nós que a vida não tem sentido? Sim, foi exatamente isso. Porque foi onde Salomão, com a sabedoria dele, chegou. Quem sou eu para dizer o contrário? Ele disse: a vida não faz sentido. Se um homem sábio disse isso, quem sou eu, né? Mas onde isso está escrito? E quando ele disse que, em algumas versões vai dizer que tudo é vaidade, na versão que eu li, tudo é ilusão. Ou seja, nada faz sentido. As coisas são vaidade, são ilusão. E não tem sentido. E aí ele começa a descrever sobre o trabalho, que a gente trabalha todos os dias, e levanta e vai trabalhar, depois volta para casa, vai dormir, comer, acorda no outro dia, e repete, e repete. Isso não tem nada de novo. Não tem nada que nós façamos hoje que ninguém tenha feito antes. Você vai trabalhar e trabalhar, vai ajuntar uma riqueza enorme, e depois você vem a morrer, vem a falecer, outras pessoas que vão usufruir das suas coisas. Que coisa mais sem sentido. E aí Salomão, ele começa a dizer: isso não faz sentido. Tentar ficar rico é correr atrás do vento. Ficar tentando juntar essas coisas do mundo, indo atrás, isso é correr, é como se eu estivesse correndo atrás do vento. E assim Salomão vai dizendo. Ele diz que até a própria sabedoria, que sabedoria demais também é ilusão, também é sem sentido. Mas tudo isso que Salomão vai descrevendo em Eclesiastes, nós precisamos entender uma coisa: isso é uma obra sendo construída. E quando nós vamos dizer que não faz sentido, que as coisas não fazem sentido, nós estamos no meio de uma obra. E como nós podemos avaliar uma obra no meio da obra? Nós só podemos avaliar uma obra quando ela está completa, sim ou não? Então uma obra, ela só pode ser avaliada, ela só pode se dizer essa obra é isso, quando ela se conclui, quando ela completa. Às vezes alguém pode estar fazendo uma construção, você vai ver tudo aquele tijolo rústico, aquela coisa toda lá, você fala: meu, que coisa estranha. Mas quando termina, olha esse templo aqui, que coisa linda. Quando termina, a coisa é linda, é bela, mas precisa esperar terminar. E ele vem descrevendo até que ele chega no nosso último capítulo de Eclesiastes, que nós fizemos a leitura. E de forma bem resumida eu quero falar a respeito desse capítulo. Juntamente, eu vou falar a respeito de como eles podem nos ajudar, eles podem servir para as nossas vidas. O texto, ele fala sobre o seu lembrar do seu Criador nos dias da sua juventude. O texto aqui, ele está dizendo lembrar enquanto é tempo. Lembra do teu Criador enquanto é tempo. Juventude é lembrar cedo, é lembrar o quanto antes. Lembra agora do teu Criador. Então, quando o texto sugere que nós venhamos a nos lembrar do Criador na nossa juventude, lembre agora, não espere mais. Às vezes, nós temos um conceito muito errado e muito fraco sobre o que é lembrar. Eu quero dar um exemplo, casal do tempo moderno. O namorado chega lá para a namoradinha dele e diz assim: amor,
eu me lembrei de você. Eu estava na praia com os meus amigos, curtindo com eles, e aí eu me lembrei de você. Às vezes está lá até traindo a sua namorada, mas amor, eu me lembrei de você. Então nós temos um conceito muito chulo, muito fraco sobre o que é lembrar. Eu me lembro de Deus, eu me lembro do Senhor. Porém, na vida com Jesus é diferente. Na vida com o Senhor é diferente. Com Deus não é assim. Lembrar de qualquer forma, de qualquer maneira. E o exemplo de Deus é o que nós temos que seguir. O que Deus faz quando Ele se lembra? O que Deus faz pelos seus filhos, pelo teu povo, quando Ele se lembra? Em Gênesis 8, nós vamos ver que Deus se lembrou de Noé e dos animais na arca. E o que Ele fez? Ele soprou um vento, as águas baixaram e eles estavam salvos. Em Gênesis 30, Deus se lembrou de Raquel. E o que Ele fez quando se lembrou de Raquel? Ele abriu a madre e concedeu a ela um filho, que veio a ser José. O seu primeiro filho dela mesma, gerado por ela mesma. Então, quando Deus se lembra, Ele faz alguma coisa. Ele não fica lá, estou lembrando aqui do Márcio, poxa, mas deixa ele lá. Não. Quando Deus Ele se lembra de nós, Ele já está agindo em nosso favor. Lembrar do seu Criador significa mudança de direção. Mudar de atitude. Paulo, ele vem nos dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se lembrar do seu Criador é mudar de atitude. Deixa para trás o que ficou para trás. Vem viver o novo de Deus nessa noite. Não é apenas dizer, me lembrei de Jesus. Não. Me lembrei de Jesus o dia inteiro hoje. Não. A pergunta é, o que eu fiz pelo Senhor Jesus hoje? Durante todo o meu dia que eu pensei nele, o que eu fiz por ele? Quando ele veio aqui e falou assim, diz para aquela pessoa que eu amo, fala do meu amor por ele, prega o meu evangelho, eu recuo ou eu tomo uma atitude? Lembrar do Senhor é tomar uma atitude. Lembrar é temer. Temer é obedecer. Obedecer é amar, e amar é viver conforme o Senhor quer que vivamos. No texto, Salomão também vem nos falar sobre a chegada de dias maus. O tempo passou, eu também vou acelerar. Salomão fala sobre dias maus, que dias maus chegarão inevitavelmente. Se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro, não importa quem você é, brasileiro, é americano, é japonês, é coreano, não importa a sua origem, não importa a sua condição financeira, os dias difíceis vão chegar para todos nós. E ele vem nos dizer que nesses dias, se nós estamos vivendo numa vida sem sentido, como ele disse que a vida é sem sentido, esses dias vão ser muito difíceis. Ele fala das dificuldades que esse tempo nos trará. E aí ele começa a descrever sobre as dificuldades, as debilidades do corpo. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela parar por um instante, olhar para a sua vida como se fosse aqui, tenta imaginar a sua vida na palma da sua mão, sem ser cartomante, né? É apenas um exemplo de tentar imaginar em algum local, tá? Mas tenta imaginar a sua vida. A pior coisa que pode acontecer é você parar e olhar para a sua vida e ver que produziu poucos frutos bons. Você parar e falar assim,
O que eu construí até aqui? O que eu gerei? Qual o legado que eu estou deixando? Essa é uma das piores coisas que pode acontecer na vida do homem. Daí ele olha para trás e vê todo o tempo que passou. Aí ele vai pensar nas coisas que ele deveria ter feito e não fez, e nas coisas que ele não deveria ter feito e fez. Daí agora, desse ponto, ele para, olha para frente e fala: me resta pouco tempo agora. Eita Jesus, é forte. Passou, já foi. E agora? Isso é duro. E Salomão está nos sugerindo: não espera esse dia chegar, porque pode ser muito difícil. Vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vão lamentar, vão viver amargurado. Então não deixa esse tempo chegar. Lembra hoje. Lembra agora. Hoje é o tempo que você tem. Lembra do teu Criador. A terceira idade, que o pessoal diz a terceira idade, enfim. E ele fala sobre lembrar antes desse tempo chegar. E ele começa a usar alguns exemplos, ele usa o sol e a lua. Ou seja, lembra, o sol, você consegue encontrar até uma agulha caída no chão. Mas quando chega a noite, você já não vê mais, já tem dificuldade. Então tenta ver enquanto agora você está atento, enquanto agora você tem vigor, você tem disposição. Lembra hoje, lembra agora. Ele fala sobre as fraquezas dos guardas, que são os braços. Já não tem mais a mesma força. Eu posso falar por mim. Eu já fui um negão que era touro, era duro na queda, mas agora, meu amigo, eu fico com meu sobrinho lá, 20 minutos, o bracinho já começa, já falo, meu Deus. Eu falo: filho, desce um pouco, vai brincar. No outro dia, aqui, na junta, eita Jesus, será, o que aconteceu? Aí não lembra nem que ficou com o sobrinho no braço. O negócio é sério, gente. Está entendendo? Não é mais a mesma coisa. Para quem não sabe, nasceu no domingo meu segundo neto. Pode não parecer, viu? Mas já sou avô de 2 netos. Louvado seja Deus por isso. Então vocês estão entendendo por que o bracinho treme? As pernas já não tem a mesma. Quando você vai naquele culto de jovens, fica de pé, senta de novo, fica de pé, você fala: oh meu Deus, esses jovens é uma benção, Jesus, abençoa, dá força. Está entendendo? É assim que acontece. Então ele fala sobre os dentes, que já são poucos, às vezes tem todos, mas quando você vê à noite, você olha, não tem nenhum, você fala: que isso? Que mistério é esse? Eu olhei para a senhora de manhã, tinha 32 dentes, à noite estou olhando, cadê os dentes? Pois é, cuidado, não se iluda com muito dente na boca. Os olhos já não têm mais a capacidade de enxergar do mesmo jeito. Já tem que pedir auxílio aos universitários, está entendendo? É assim, e não adianta. O menino ali, ele ri, porque ele é novo, mas deixa ele, deixa ele. Então esses dias eles podem vir a ser muito difíceis, podem ser muito difíceis, até que nós venhamos a voltar para o pó da terra, porque foi de lá que nós saímos, e o Senhor disse: é para lá que vocês vão voltar. E o nosso espírito, então a gente tem que fazer por onde? Está
entendendo? Porque pode fazer uma curva. Ai, meu Deus. Aí, ó, é choro e ranger de dentes. Então, enquanto nós vamos lendo o livro de Eclesiastes, ficamos até muitas vezes questionando a Deus. Nós ficamos muitas vezes até, ao invés de falar, nossa, que coisa maravilhosa, a gente começa até a questionar. Porque ele questiona. Salomão, ele questiona. E quando a gente vai lendo, a gente fala, meu Deus do céu, porque foi Deus que fez todas essas coisas. A gente começa a questionar até o caráter de Deus. Fala, Senhor, poxa, o Senhor faz tudo isso aí, negócio sem sentido, e eu estou aqui, como é que eu faço? E agora? Porém, como eu disse, tudo isso é uma obra sendo criada, e não dá para concluir, tem que continuar, não pode parar. Quando o seu coração ficar duvidoso, temeroso, não para, continua, e o Senhor vai falar. O Senhor, Ele nos diz assim, ó, clame a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabe. É Ele que vai revelar, é Ele que vai mostrar. Isso aqui não é um livro como uma revista, isso aqui é um livro espiritual, só discerne espiritualmente, busca o Espírito de Deus, porque foi Ele que escreveu. E ele vai chegando e vem concluir no capítulo 12 de Eclesiastes. E ele conclui aonde? Ele conclui nos 2 últimos versos, quando ele diz assim, de tudo o que foi dito. Olha a conclusão da obra. Olha só, eu falei um monte de coisa. Eu falei um monte de coisa até aqui. Mas, de tudo que eu falei, de tudo que foi dito, se você chorou, se você sorriu, se gostou, se não gostou, a conclusão é esta. Então ele diz assim, ó, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fizermos, até aquilo que fizermos em secreto. Ou seja, amados, Salomão, ele quis transmitir uma mensagem para nós. Ele dedicou a vida dele a entender alguma coisa para que hoje nós entendêssemos enquanto é tempo. Então ele gastou todo o tempo dele, toda a energia, investigando, avaliando, e ele foi vendo que as coisas da vida, elas não fazem sentido, mas ele conclui dizendo por que não faz sentido. Se alguma coisa na sua vida não está fazendo sentido, não está se encaixando, se a conta não está fechando, é porque talvez você esteja vivendo como o Salomão escolheu viver, de maneira natural, com olhos naturais. A palavra de Deus vai nos dizer, somente com os teus olhos olharás e verás. Tem coisas que você vai ver só com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Tem coisas que nós vamos entender só quando o Espírito do Senhor habitar dentro de nós. Então o que Salomão quis dizer? Que não há contentamento, não se dá por satisfeito uma pessoa que não tem Jesus dentro do seu coração. Jesus é o sentido que dá sentido à sua vida, à minha vida. Nunca estaremos satisfeitos. Você pode ter o melhor carro, a quantidade de dinheiro que fosse dentro da sua conta bancária, você pode ter a família mais linda, você pode ser a mulher ou o homem mais lindo, ter a melhor condição, você não vai encontrar sentido para essas coisas. Haverá sempre uma sensação de que está faltando algo. Eu sei de um caso, dentro de uma área nobre aqui de São Paulo, porque eu faço atendimento em área nobre. Teve um determinado dia em que um prédio estava interditado, não podia entrar no prédio. E é um dos prédios mais caros naquela região, onde uma moça se jogou do apartamento. Aí eu parei e fiquei pensando assim, meu Deus, eu pensava que eu não era feliz na minha vida, porque eu não tinha grana. Essa mulher está nadando no dinheiro, por que ela tirou a vida dela?
É porque a vida não faz sentido se você não tem Jesus. É isso que o texto quer nos dizer. Não é o que você pensa que está faltando que te faz infeliz. É mais da presença de Deus. Como disse João, importa que eu diminua para que ele cresça. Dá espaço, dá lugar para o Senhor. Seja Ele a nossa primazia, a nossa prioridade. Ele tem que ser o tudo para nós. É por isso que os mandamentos, a ordem é: ame a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, primeiro ame a Deus, porque senão o resto não faz sentido. Não faz sentido, a vida não tem sentido se nós não temos a presença gloriosa de Jesus. Lembra do teu Criador, enquanto é tempo, diz o texto. A mulher samaritana, numa conversa com Jesus, Jesus fala com ela também. Jesus também faz ela entender alguma coisa, que nós podemos também aplicar nessa noite. Jesus disse, o que Jesus disse? Ela estava indo buscar o quê? Água. Água o quê? Natural. H2O. Ela queria H2O. E Jesus agora vem e diz para ela assim: olha, essa água aí, que está dentro do poço, você vai pegar, vai embora, vai tomar, ela vai acabar, você tem que voltar de novo. Isso não tem fim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Eu sou a fonte que jorra eternamente. Mata a tua sede em mim, e você nunca mais vai sentir essa sede descontrolada. Essa sede descontrolada. É o Senhor que encaixa as coisas. É Ele que faz as coisas. Ah, entendi. Ah, então é assim. É Ele. Sem Ele não somos nada, nem aqui estaríamos. No início da minha caminhada, eu já estou terminando. No início da minha caminhada, eu ouvi muitas pessoas dizerem assim: nossa, a maneira, o que aconteceu? A sua transformação, a gente olha para você e vê uma coisa diferente. As pessoas se impressionavam com a conversão. Para mim aquilo, para ser sincero, não dizia muita coisa, porque eu nem tinha tanto entendimento, mas as pessoas falavam aquilo, eu falava: acho que isso é bom. Porque eu era terrível. Eu era terrível. Pensa, meus irmãos. Lá fora é trevas, né? Viver no mundo é trevas. Eu estava no canto mais escuro. Eita, Jesus. Mas Jesus, Ele não quer saber da escuridão. Ele ilumina e fala: vem comigo. Então as pessoas, elas se impressionavam e diziam: Márcio, nossa, que isso, terra? E aquilo chamava atenção. Mas eu quero dizer que foi Jesus. Ele trouxe um novo sentido para a minha vida. Foi Jesus. Algumas pessoas perguntam para mim: Márcio, foi difícil você parar de beber? Foi difícil você parar de viver naquela vida de prostituto que você tinha? Foi difícil? Eu digo, posso ser sincero? Eu nem percebi. Foi Jesus. Eu não fiz nada, foi tudo Ele, eu só deixei. Eu só falei: Senhor, o que Tu queres? Faça, eis-me aqui. Eu vi o meu emprego ser renovado. Eu já não suportava mais ir para o meu local de trabalho. De repente parece que eu estou num emprego novo. Eu vi, em menos de 5 anos, uma dívida de 50 mil reais ser saldada. Não me pergunte como, mas aconteceu.
Tinha alguns meses que eu ia fazer conta. Quando eu começava, que eu calculava o aluguel, o combustível do mês, eu falava, não, eu não vou contar mais não, porque tem mistério nesse negócio aqui. Sabe o que é mais interessante? O valor que eu pagava mensalmente para saldar a minha dívida, eu falei, agora que eu não estou mais pagando, que terminou, eu vou guardar isso aí, porque está sobrando. Eu olhei e não sobrava. Aí eu te pergunto, quem é que estava pagando? Eita Jesus! Eu vi o meu sobrinho ser ressuscitado nos meus braços. O meu sobrinho perdendo intoxicação alimentar. Ele perdia a vida, os olhos viravam. Mas Jesus disse assim, eu vou te ensinar hoje a ter autoridade sobre a enfermidade. Clama a mim, e sou eu que vou dar a cura a ele. Eu falei, meu Deus, como que é isso? Eu não entendi, eu era novo, eu era menino na caminhada, não tinha entendimento nenhum. Foi quando eu chorei e tirei da alma, Senhor, em nome de Jesus, não permite isso acontecer comigo. E meu sobrinho voltou. Eu vi todas essas coisas acontecerem. Eu vi relacionamentos com pessoas, com família, amigos perdidos, serem restaurados. Porque agora é uma nova criatura, já não sou eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu vi novos relacionamentos chegarem. Está aqui a pastora Raquel, está aqui os irmãos que a partir de hoje também são meus amigos pessoais. Coisas novas acontecerem, porque Jesus, Ele deu um novo sentido para a minha vida. Mas tudo isso, há uma razão para tudo isso. Desde que eu vi Jesus, eu só quis saber de Jesus. Ou seja, eu não estava preocupado com essas coisas que ele fez, a dívida saudável, eu não estava preocupado com elas. Eu estava focado nele. Eu focado nele e ele fazendo tudo acontecer. Foca no Senhor e Ele vai fazer as coisas acontecer. O problema é que a gente fica focado nas coisas e esquece dele. O que a palavra diz? Buscai em primeiro lugar. O resto Ele acrescenta na sua vida. Então é necessário aceitar o chamado da transformação. Não adianta a gente ficar dentro da nossa caixinha dizendo, não, isso aí eu não aceito. Não, isso aí eu eu nunca fui. Não, isso eu não vou. Isso eu não faço. Perdoar, não, que perdoar? Foi ele que fez, ele que me provocou, foi ele que causou problema na minha vida. Não é esse o sentido, não. O sentido é o Senhor diz assim, se o seu irmão pecar contra ti, você tem que perdoar. Aí Pedro vem e fala, vou chutar alto, 7 vezes, né, Senhor? Aí o Senhor, não digo 7, ele falou, eita, vai ser 3. Eu falei 7, estou no lucro de 4. Ele falou, não, 70 vezes 7. Tem que fazer a diferença, nós somos sal nessa terra. Tem que fazer a diferença, tem que mostrar por que nós viemos, por que nós fomos chamados, por que o sangue do Cordeiro te lavou, por que o Espírito Santo está habitando dentro de você. O mundo tem que olhar para você e falar, tem algo diferente nesse crente, porque o Espírito de Deus está sobre ele. Então algumas coisas foram necessárias, e todas as vezes que a palavra vinha a mim, eu não rejeitava, eu não refutava a palavra, eu aceitava. Senhor, é isso que tem que fazer, então a partir de hoje é isso que eu faço. É isso que tem que fazer, então a partir de hoje é isso que eu faço. Eu não questionei Jesus. Então por isso que essas coisas aconteceram, eu não estava focado nelas, eu só não queria questionar ele, eu só não queria ser o encalço na obra de Jesus na minha vida. Porque posso falar uma coisa? Não é Satanás, não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é a sua esposa, não é o seu inimigo, não é ninguém que vai atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Só você pode atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Então uma vez eu ouvi de Jesus assim, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Teve uma das vezes em que eu já estava vivendo no meu ostracismo, ou seja, eu não estava mais na agenda dos meus amigos do mundo, e eu ainda não estava na agenda dos meus amigos que são crentes. Eu estava nesse meio aqui, onde eu olhava para um lado, não tinha ninguém, para frente não tinha nada, mas eu olhava para o alto e ele sempre estava lá. E uma dessas noites o Senhor me chama na sala da minha casa. Por um instante eu já não estava mais na sala da minha casa. Eu estava num local escuro e o Senhor Jesus disse: vem comigo, que eu tenho algo ou alguém para te apresentar. Eu disse: sim, Senhor, eu vou contigo. O Senhor caminhou comigo em meio a uma mata fechada, tão fechada que era uma escuridão imensa, e nós fomos ali caminhando, até que chegamos num ponto onde havia uma clareira. Naquela clareira tinha uma pessoa virada de costas. O Senhor só fez assim. Eu fui até essa pessoa, toquei no ombro, ela virou para mim. Quando virou para mim, eu olhei e era eu mesmo. Porém, eu não me via como assim uma pessoa, mas eu via todos os problemas, problema de caráter, problema enfim, todos os problemas, mentiras, enganos, manipulação, todos os problemas que havia em mim. E eu pensava que o meu problema era só bebida, mulheres e briga nas noites. Mas o Senhor mostrou para mim que era muito pior. E aí ele disse assim: filho, agora você conhece a verdade. Você vai fazer vista grossa? Vai ignorar o que você viu e continuar do seu jeito? Ou você vai deixar que eu transforme sua vida? Qual foi a resposta? Estou eu aqui hoje para trazer essa palavra a vocês. Lembra-te do teu Criador no dia de hoje. É hoje. Se alguém aqui presente ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, essa é a oportunidade. A pastora está ali com o coração dela pulsando de desejo de orar por sua vida. Essa é a oportunidade que nós temos. O Senhor nessa noite já tem falado aos nossos corações, e a palavra vai dizer: se o Espírito Santo está falando ao seu coração, não endureça ele. Hoje é um dia, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Se você já tem a sua vida com o Senhor, mas por alguma razão você se perdeu no caminho, se você sente que você não tem mais aquela disposição, mais aquela coragem para poder servir ao Senhor, buscar ao Senhor, fazer a vontade dEle, hoje também é tempo de reconciliação. Hoje é noite de reconciliação. A oportunidade que o Senhor nos dá é hoje. O amanhã a gente não sabe, o daqui uma hora, daqui a alguns minutos a gente não sabe. É o hoje. Amém? Se não há, certamente o Senhor é misericordioso e continuará nos dando oportunidades. Enquanto nós vida tivermos, há esperança para nós. Amém, meus amados? Numa outra oportunidade, talvez eu conte um pouco mais dos meus testemunhos. E até aqui eu quero agradecer pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Amém. Gente, que delícia, né? Olha, sinceramente, eu iria até às 10 te ouvindo, viu? Incrível que ele falou, abordou bastante assunto que eu falei com vocês antes dele chegar, né? E a gente não conversa, né, Márcio? Cada um a sua vidinha, né? E é que a palavra ela é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo e o foco é o mesmo, Jesus. E o sentido de viver nosso é o mesmo, né? Ai, gente, teve alguém assim que ainda não decidiu para Jesus e foi tocado no coração? Ai, eu quero, pastora, ter uma vida íntegra com o Senhor, eu quero fazer igual o irmão falou. Tem alguém que estava vacilando e falou assim: ai, eu quero melhorar. Só levanta a mãozinha, tem alguém? Gente, eu quero melhorar o tempo inteiro. Ai, eu quero aprimorar, eu quero melhorar cada dia. Mas, irmão, obrigada. Assim, eu peguei ele de última hora, gente. Eu estava, onde vocês sabem que eu estava. E até eu falei assim: eu tenho que mudar todo o culto de amanhã, eu tenho que mudar, o Espírito Santo me tocava. Eu fui fazer uma live e orar ao Senhor,
minha igreja sabe. E até na hora eu estava conversando com Elias, gente. Eu estava assim, Elias, eu vou convidar meu vizinho. Ah, convida mesmo. Eu falei, ó, a foto dele. Nossa, eu imaginava tão diferente. Eu falei, Então, eu convidei ele. E eu estava até tirando foto para mandar para a Ritinha, que ele conhece, a Ritinha, e outras pessoas mais, que ele está aqui, né? E eu falei, ai, Senhor, depois eu vim assim, irmão, sabe aquelas borboletas na barriga? Porque eu não pedi opinião para os meus pastores, eu não pedi opinião para a minha diretoria, eu não pedi opinião para ninguém. Eu falei, Deus, eu sinto que eu tenho que te obedecer. E vai ser amanhã, não vou deixar para outro dia. E prontamente o Márcio não me falou não. Obrigada, viu? Não falei aquela coisa, você me cobra, você vai como, você não vai? Não falei horário para ele direito, não falei nada. Eu falei, você vai amanhã? Não falei que ontem era meu aniversário, ele nem estava sabendo. Eu não falei nada, gente. Eu só obedeci. Eu falei, Senhor, eu tenho que te obedecer. E obedeci. E eu fico muito grata a vocês que estão aqui. Obrigada, viu, gente, por terem vindo, assim como ele não falou não. E eu sou muito grata. Deus te abençoe, Márcio. Que o Senhor continue te abençoando. Parabéns pelo segundo neto. A gente mora ali do lado, gente. Eu não sabia. Que o Senhor continue abençoando, viu? Amei a palavra. Amei. Em nome do Senhor Jesus. Eu amei a palavra. Lembrei muito da pastora Cláudia, quando ele falou da conversão. Estou pagando para ele esperar, viu, gente? Eu falei que ela viu assim, ele com uma Bíblia. Ai, gente, como novo convertido é uma delícia, né? Antigo também, viu? Aí ele estava com aquela bibliona assim, embaixo do braço. Ele fez questão, né, de abrir o portão com a Bíblia no braço. Ele podia ter colocado dentro do carro lá, mas ele fez questão, como um bom crente, de pôr e tirar o carro com a Bíblia embaixo do braço. Mas, gente, a pastora Cláudia, mas ela deu um berro dentro do carro, que ela estremeceu. Irmão, com a arma na mão, eu nunca vou esquecer. Gente, aquilo para nós foi assim, ganhar muito forte. Mas os olhinhos dela, o zoião dela detectou aquela bibliona dele assim, né, linda na mão. E foi uma hora alegria para a nossa alma. Porque ver aquele mocinho chegando. Você se achava mais forte, eu te acho mais forte agora. Eu vi aquele mocinho chegando, sentado, chapadinho, cantando música do mundo, e de repente vi aquele homem transformado com uma Bíblia na mão. Eu, a pastora Cláudia, a gente ia na janela assim, do meu quarto ali na ocasião, e ela ficava com a mãozinha, e eu também, Senhor, transforma a vida desse moço, transforma a vida dela. Orava. E foi maravilhoso, e é gratificante. Tem coisas que a gente não colhe, não são outros, mas ele eu estou colhendo. Para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigada, irmão. Gente, eu estava assim, eu sei que o culto foi para mim, porque Deus falou comigo, mas eu estava assim, nossa, ele tinha que ter ido no culto de amanhã lá no Recanto, né? Falar para o pessoal ter compromisso com Deus. Aquele tipo crente assim, é sempre para o outro, não é para mim, né? Mas foi para mim também, e eu vou continuar crendo em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Como eu sou aquele tipo que explora até o último grão da pessoa, vem fazer a última oração, irmão Márcio, para a gente encerrar essa reunião em nome de Jesus. Permite eu postar a sua foto e mandar sua foto para... Né? Vai estar no YouTube da igreja também, tá bom? Vocês gostaram, gente? Amém. Foi abençoado? Amém. E eu estava procurando um glória que me fazia bem na igreja, era a Paula. Obrigada, Paula, por estar aqui com a família, viu? Deus abençoe. E importante é que o nome do Senhor foi glorificado essa noite, né? É Amém. Por isso que aqui estamos. Amém? Amém? Senhor, maravilhoso Deus, Pai amado e querido, Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor se fez presente e nós pudemos presenciar a tua gloriosa face nessa noite, Pai. Obrigado por pulsar em nossos corações a alegria de receber um pouco mais do alimento que é a palavra do Senhor, que vai nos fortalecer para continuar na caminhada. Obrigado porque o Senhor concedeu, Pai, a mim essa oportunidade. Obrigado por essa igreja maravilhosa, pela pastora Cláudia, que aqui está, meu Deus. Eu sou muito grato pela vida dela, pela vida dos irmãos que me acompanharam nessa noite, Pai. Cederam aqui um pouco do seu tempo para ouvir aquilo que o Senhor tinha proposto em meu coração. E sou grato porque tudo correu conforme era planejado, conforme o Senhor desejou para nós nessa noite. Agora eu peço ao Senhor
que o Senhor perdoe todas as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor possa, Pai, nos vestir novamente com vestes brancas para a continuidade dos nossos dias e da nossa caminhada. Despede-nos agora em paz para os nossos lares. Senhor, leva-nos em segurança, que a graça que nós recebemos nessa noite, nós possamos também, ó Senhor, sair entregando, Senhor, onde quer que nós estivermos, que quando chegarmos em nosso lar nessa noite, vidas ali sejam alcançadas, aquele coração que ainda não abriu, que seja aberto, seja tocado nessa noite, porque nós vamos transparecer, assim como Moisés, a tua glória, Senhor, porque a glória do Senhor está neste lugar. Assim oramos ao Senhor, e sendo fervorosos e conscientes de que a tua presença é viva nessa noite, nós te agradecemos, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Amém. Obrigada, igreja.